Boa noite a todos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 8, 9, 10 e 11. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 8, 9, 10 e 11. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviam. Na tentação do deserto, Jesus então foi ao covil para ser tentado. A Bíblia diz que o Espírito Santo o impeliu para o deserto. E chegando o tentador, e já diante das tentações, Jesus foi tentado pelo diabo. Versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Jesus então é tentado por algo, meus irmãos, que é uma busca incessante. Não sei se por nós, não sei se por algum coração, alguma vida, pelos homens. Aquilo que foi oferecido para Jesus é alvo de busca incessante de vidas, de uma glória, de uma honra, de um status, de um aparecer, e de tudo aquilo que possa gerar dentro de um coração. Quando você pensa, por exemplo, na queda do homem, o Caim, depois de matar seu irmão, ele saiu da presença de Deus, encontrou uma mulher, teve um filho, ponhou o nome de Enoque, e logo ele construiu uma cidade. E coloca o nome da cidade do seu filho. E aí, não muito distante, aparece um homem na Bíblia, no livro de Gênesis, chamado Nimrod. Um homem que edifica Cala, Rezém, Nínive. Um homem que está escravizando pessoas e almas para uma busca incessante da sua própria glória. Quando você passa o dilúvio e você tem a ordem de Deus a Noé e os seus filhos: multipliquem-se sobre a terra, espalhem sobre ela. E aí você vê o povo se juntando no vale de Sinear. E aí você vê aquela conclamação: vamos ficar aqui. Vamos deixar um nome sobre esse mundo. E aquilo que eles intentaram fazer, a Torre de Babel. Uma coisa que Deus nos ensina é que todas as vezes que o homem não tiver nele o entendimento transformado, ele vai buscar sua própria glória. Ele vai viver uma vida em busca disso. E a única coisa que ele vai angariar com isso é confusão, inquietação, insatisfação, infelicidade. Quando você olha os grandes impérios, os que surgiram, a Primeira Guerra Mundial, no capítulo 14, lá do livro de Gênesis, eles estão lutando por um domínio e um controle. Quando você vai pelos tempos dos reis, o Império Assírio, o Império Egípcio, o Império Babilônico, o Medo-Persa, o Grego, o Romano,
e todos eles buscavam uma glória, e todos eles passaram. Mas o que chama a atenção não é o que o diabo oferece para você, mas é a sua resposta para ele. O que chama a atenção aqui com Jesus não é o que o diabo está oferecendo, mas é como Jesus ele responde. E a resposta de Jesus não é somente com palavras, mas é com a vida. E aí Jesus então respondeu, versículo de número 9. Aliás, o diabo está falando ainda. Ele disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Mas que resposta estranha a aquele que ofereceu glória. A resposta de Jesus a essa oferenda é uma resposta que deveria chamar nossa atenção. É uma resposta que deveria falar ao nosso coração. A quem nós estamos adorando? E a nossa vida é culto para quem? Então por isso que Satanás vira e mexe, ele consegue vender o seu produto para nós. Porque a nossa resposta não é a de Cristo, mas não é uma resposta só de palavras. É uma resposta de vida. Jesus está dizendo para ele que o único que deve ser adorado é Deus. E que a vida de Jesus, o Cristo, é uma vida de culto ao Pai. Então a pergunta é, meus irmãos, a quem nós adoramos? E quem a nossa vida cultua? Esse vai ser o segredo de todas as coisas. Por isso que Satanás, ele consegue êxito ali, aqui. Porque ele vende. E nós compramos. Porque a nossa resposta não é a nossa vida. Nossa resposta tem ficado somente em palavras. Mas Tiago, ele diz que uma fé de palavra não é nada. Uma fé é de obra e verdade. Então a resposta de Jesus é aquilo que deveria mover o nosso coração. A minha vida, ela é um culto que glorifica a Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 1. Essa resposta de Jesus é o que deveria mover-nos. 1 aos Coríntios 1. Versículo 11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, foi-me informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um de vós poder dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, e eu de Cristo. Então, dentro da igreja de Corinto, havia um culto à personalidade. Um culto que cada um dos irmãos poderia então escolher o pregador. Quem que vai pregar hoje? É o Apolo. Então, o clube do Apolo
vai estar lá. É Paulo que chegou na igreja. Então vamos lá ouvir o nosso preferido. Mas aí tinha os mais espirituais. Aqueles que tinham um telefone celular de Cristo. E aí, nós fomos de Cristo. Mas havia aqueles lá, os da circuncisão, os durões. Nós somos de Pedro. Então havia lá, meus irmãos, tudo isso dentro da igreja. Um culto à personalidade, um partidarismo. A pergunta é, aonde isso redunda glória para Deus? A questão nossa é que os nossos cultos têm sido equivocados. Ao invés de nós sairmos de nossas casas para glorificar a Deus, é nós que queremos ser o quê? Glorificado. É nós que queremos sair da casa de Deus com o coração mais leve. É nós que queremos sair da casa de Deus. Olha, hoje o culto foi uma benção. O pastor falou tudo que eu queria escutar. Quando nós deveríamos sair daqui, meus irmãos, a cada culto, a cada dia, pensando, o que falta para a minha vida glorificar a Deus? Por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, os cultos de vocês se tornaram para pior e não para melhor. Então a pergunta é, quem você adora? E quem a sua vida cultua? A igreja de Corinto estava dividida. Aquilo não redundava glória nenhuma para Deus. Jamais um culto daquele. Barnabé, quando foi enviado para ver a igreja dos gentios, que Jerusalém ficou preocupada, enviou Barnabé lá para ver aquela igreja, e o Barnabé chegou lá, e ele viu uma coisa na igreja: a graça de Deus. Porque aquelas vidas, aquelas almas, eles estavam com um só pensamento, unidos para uma só coisa: glorificar a Deus. Já pensou se Barnabé chega na igreja de Corinto e vê um é de Paulo, um de Apolo, um de Pedro, um de Cristo, uma contenda para lá, uma contenda para cá, cada um buscando aquilo que é próprio, cada um vivendo para si mesmo, cada um buscando a sua glória particular, as suas realizações, os seus sonhos. Você pode ouvir muitas coisas. Quando eu ouço essa palavra, eu tenho um sonho, meus irmãos, me dá calafrio. Me dá dor na espinha. Eu passo mal. Quando a pessoa fala para mim que eu tenho um sonho. E esse sonho não envolve servir a Deus, me dá calafrio, irmão. Porque você vê nitidamente uma busca por uma glória pessoal. Aonde Deus, a sua palavra, o culto de adoração, uma vida de entrega, não está lá. Porque aquele que deveria ser adorado e cultuado, não é. Efésios capítulo 3. Então o apóstolo Paulo, ele enfrentou, e creio eu, em todos os lugares essas questões. Até mesmo na sua própria vida. Capítulo 3, no final da sua oração, no versículo 21, ele diz assim, ele está orando, olha só o versículo 14, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai,
que causa. Pelas vidas. Pela palavrinha que está aí no versículo 15. Pela família. No versículo 18, a fim de poderdes compreender. Versículo 19, conhecer o amor de Cristo. Versículo 21, e a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Essa é a oração de Paulo. Que aquelas famílias, aquelas vidas, adorassem ao Deus verdadeiro e que as suas próprias vidas fossem um culto a Deus todos os dias. É por isso que quando o povo de Israel chegou lá e enviou os espias, o culto não foi muito bom, né, irmão? Porque eles reclamaram de tudo. 1 Reis, capítulo 10. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 10. Então a resposta de Jesus para Satanás: só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. A quem nós adoramos? E quem nossa vida cultua? Versículo 1, do capítulo 10 de 1 aos Reis. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta de todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, quando ainda Salomão glorificava a Deus, até a mesa podia se notar a presença de Deus. Hoje nós perdemos até o hábito de sentar na mesa. A nossa vida está tão cultuada a nós mesmos que a gente está com tanta pressa que nem em mesa a gente senta mais. Não precisa mais de mesa. Estão lembrados do que eu falei na ceia, irmão? Até no dia da sua traição, Jesus teve comunhão numa mesa. A comida da mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, os trajes deles, os seus copeiros, o holocausto que se oferecia na casa do Senhor ficou como fora de si. E disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos, eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes são os teus homens. Felizes estão seus servos, o que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Versículo 9. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre, por isso te constituiu rei para executar juízo e justiça. Até então a vida de Salomão é um culto de adoração a Deus. A rainha de Sabá, ela foi na cozinha de Salomão.
Ela olhou na panela de Salomão, dos seus servos. Então a vida de Salomão, até aquele momento, era uma vida de entrega, era uma vida de glorificar a Deus, era um culto. Pode perceber, irmão? Aquela vida que tem aquele momento de entrega, de servir a Deus, de estar na casa de Deus, na comunhão, na obediência. Você vai ver aquela alegria. Aí quando chega aqueles momentos tenebrosos da nossa vida, aquele momento que a gente se afasta de tudo e de todos. E aí você vai ver que a vida fica difícil, fica triste, fica amargurada, fica cheia de aflições e de angústias. É porque nós passamos a não cultuar mais com a nossa vida Deus. Nós passamos a buscar um culto a nós mesmos. E aí você pode perceber, por favor, examine a sua vida. Jesus respondeu para o diabo: só a ele darás culto. Só tem um sentido, irmãos. É esse. Por isso que Paulo diz que nas coisas mais cotidianas, comer e beber, fazei para a glória de Deus. A glória de Deus. O problema é que nós estamos buscando a nossa glória. As nossas realizações. Os nossos sonhos. Pode perceber que o seu sonho vai ficar amargo. Porque Deus não faz parte dele. Porque servir a Deus não está nele. Porque amar a Deus não se encontra aí. Uma vida que cultua a Deus também não está aí. A rainha de Sabá ficou fora de si. Mas chegou um dia que isso mudou, irmãos. Capítulo 11 de 1 Reis. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações, de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem se casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. E a estas se apegou Salomão pelo amor. Então nós somos traídos pelos nossos sentimentos. Nós somos traídos pelo engano do nosso coração. Por isso que muitas vezes nós vivemos um falso real. Ele é um falso real porque ele faz parte da realidade, mas ele não exprime totalmente, plenamente a verdade. Então por isso que é um falso real. Então quando a minha vida não é um culto de adoração a Deus, eu estou vivendo um falso real. Eu estou cumprindo aquela palavra que Jesus ele diz: vocês estão com o meu nome na boca, mas longe verdadeiramente do seu coração. Versículo 9 do capítulo 11. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois se desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Eclesiastes capítulo 2. E aí você vai ver então o próprio Salomão escrevendo.
versículo 1 do capítulo 2 de Eclesiastes. Disse comigo, vamos, e eu te provarei com alegria, goza, pois a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, rendendo-me contudo pela sabedoria, regendo-me contudo pela sabedoria, ao ver que o melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras. Eu vou edificar, vou construir muito. Tá bom, mas aonde isso aí dá glória para Deus? O Herodes construiu o templo. O templo de Herodes era magnífico. E aí o dia que você puder ir lá em Israel, então tem gente que quer ir lá para ver aonde Jesus andou. Eu sou mais a favor que você ande como Jesus andou. Mas se você um dia tiver oportunidade de ir, vá. E aí você vai ter uma lição impressionante na sua vida. Você vai ver a Cafarnaum destruída. Você vai ver na cidade marítima lá o palácio de Herodes destruído. Você vai ver o templo de Salomão lá, aliás, o que Salomão construiu não, o que Herodes construiu destruído. Sabe o que você vai ver? Pedra. Você vai ficar diante do mar, em Jope, aonde um homem de Deus foi levado a um êxtase. E dentro desse êxtase, há uma grande contradição dentro dele. Se é senhor, não é não. E se é não, não é senhor. Porque quando o lençol desceu, não, senhor. Então tem um sofisma aí. Porque se é senhor, não tem a palavra não. Você vai ver no Antigo Testamento um homem que, mesmo nesse lugar, tomou um barco com um sentido diferente. O Jonas. Ele se entregou às construções. Edifiquei casa, plantei, fiz jardins, pomares, plantei árvores frutíferas, versículo 5, versículo 6, eu fiz para mim açudes, para regar os bosques. Eu comprei servos, servas, eu tive nascidos em casa, também bois e ovelhas, mais do que todos possuíram antes de mim. Eu amontoei para mim prata, ouro, tesouros de reis. Versículo 9, eu me engrandeci e sobrepujei a todos. Tudo que os meus olhos desejaram, versículo 10, eu não lhes neguei. Salomão agora está cultuando a si mesmo. Então, a que preço nós vamos trocar a nossa vida que deveria glorificar a Deus para glorificar nós mesmos? A que preço, meus irmãos? Nós vamos trocar de casa, nós vamos trocar de carro, nós vamos trocar de tudo. A que preço? Ao preço de não glorificar mais a Deus. Ao preço de buscar uma única glória, a minha. Final do versículo 11. Havia feito as fadigas, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia isso, debaixo do sol. O que nós não entendemos ainda, irmãos, é que nós deveríamos entregar a nossa vida. Mas o problema é que nós estamos tentando salvar ela.
E quem tenta salvar, vai perder. Isso é uma coisa que a gente ainda não entendeu. Por isso que o apóstolo Paulo rogou. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1. O apóstolo Paulo fez um clamor. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Filipenses capítulo 1. Versículo 19. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica, pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, e também agora, será Cristo glorificado no meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Uma vida que glorifica a Deus. Por isso que Jesus responde para o diabo: só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele a sua vida tem que ser um culto. Do contrário, você vai ser a expressão de Filipenses 3:19. O Deus deles é o ventre. E a única coisa que eles pensam são nas coisas da terra. Nós nunca vamos ser uma mulher samaritana, uma fonte, porque nós somos um ventre. E o ventre, ele está sempre o quê? Com fome. Querendo. Uma fonte, ela está matando a sede. Primeiro Pedro capítulo 4, para nós encerrarmos. Uma vida que glorifica a Deus. Jesus, ele diz, olha, eu não vim para preservar a vida. Eu vim para entregar ela. 1 Pedro 4. E nós estamos tão preocupados em preservar a nossa vida, que nós queremos preservar até daqueles que dão trabalho. Versículo 7 de 1 Pedro 4. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos, sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecado. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus.
Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o da forma que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. A quem nós adoramos e quem a nossa vida cultua. 2017 está aí, irmão. E talvez vai mudar só o ano, a data. Mas nós rogamos a Deus como Paulo, para que toda a família seja transformado o entendimento. Para que todo o nosso ser possa realmente ser uma expressão de quem Cristo é. E Cristo, Ele é a entrega da vida. Vou falar de novo. Não precisamos de poder para fazer com que as pessoas se submetam a nós. Nós precisamos de poder para nos submeter a ela. Se alguém pedir a capa, se alguém quiser que você anda 1 milha, ora por aquele que não gosta de você, pede a Deus por ele. Está vendo, irmão? É uma entrega de vida. Por isso que os anjos serviam a Jesus.